e o versículo de número 23. Evangelho segundo João, capítulo 13, e o versículo de número 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Vamos ler juntos? Todos, vamos lá. Ora, estava reclinado no seio de Jesus. Diga assim: Deus Pai, fale comigo nessa noite, pela Tua palavra, é a minha oração, em nome de Jesus. Podeis sentar. O apóstolo João, ele é um exemplo na Bíblia de comunhão plena com o Senhor Jesus. No princípio dos evangelhos, diz-nos a Bíblia que multidões passaram a ouvir e a seguir a Jesus. Muito obrigado, pastor. Aonde Jesus estava, sempre havia um ajuntamento de uma multidão. Do meio desta multidão, o Senhor Jesus selecionou 70 pessoas. Dessas 70 pessoas, o Senhor mais tarde escolheu 12 discípulos que passaram a se chamar apóstolos. Desses 12, Jesus selecionou 3 para subirem com ele lá no monte aonde ele se transfigurou. E desses 3, nós vemos este discípulo, João. Diz-nos a Bíblia, pelo versículo que nós lemos, nós vemos aqui algumas características. Primeiro, João era um dos discípulos de Jesus, ou era um discípulo. Discípulo quer dizer aprendiz, aquele que aprende do seu mestre, isto é, discípulo. Em segundo lugar, esse versículo nós encontramos aqui, João era um discípulo que Jesus, ou a quem Jesus amava. Terceira característica, João era um discípulo que tinha o privilégio de deitar a sua cabeça sobre o seio de Jesus. Como uma criança, um bebê, um neném, deita sobre o seio do pai ou da mãe e ali encontra descanso e segurança. Jesus permitia que João reclinasse a sua cabeça sobre o seu seio
ou sobre o seu peito. Eu gosto muito dessa expressão. Um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava. Isso é muito fácil de você entender quando você vive em família. Porque não existe filho que um pai ou uma mãe goste mais do que outro. Filho, pai e mãe gostam do mesmo tamanho. Mas tem uns filhos que demonstram mais amor pelo pai e pela mãe do que outros. Isso é uma verdade. Lá em casa, por exemplo, o xodó do meu pai é o Magner. E o xodó da minha mãe sou eu. Ainda hoje minha mãe estava na casa da minha irmã, e minha irmã ligou de lá e disse: sabe quem está aqui em casa? A mãe. Ah, que legal, que bom. Ah, mas ela não para de falar de você. Eu já estou com ciúme dentro da minha casa falando de você. Mas por quê? Porque eu procuro demonstrar esse amor, esse carinho e essa consideração. Ah, meu pai gosta mais de mim. Não, não é que gosta mais. É que esse alguém faz questão de demonstrar mais amor, mais carinho, está mais perto do que você. Não é que Jesus amava mais João do que os outros, mas é que João fazia questão de demonstrar com seu olhar, com a sua palavra, com a sua atitude, que era um homem que amava a Jesus, o seu Salvador e Senhor. Nesta noite você pode dar uma demonstração de amor a Jesus. Por que tem uns crentes que são mais fervorosos que outros na igreja? É porque eles fazem questão de demonstrar o seu amor a Jesus. Você pode demonstrar o seu amor a Jesus hoje. Levanta a sua mão e diga: Jesus, eu te amo. Aleluia! Mas não é só isso. Além de João ser um discípulo de Jesus, além dele ser um discípulo a quem Jesus amava, além dele ser um discípulo que tinha o privilégio de reclinar a sua cabeça sobre o seio de Jesus, ele era também, naquele momento da ceia, o discípulo mais próximo de Jesus. Estava sentado ao lado de Jesus. Está aqui, no versículo 23 mesmo. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava reclinado no seio de Jesus. Mas não é só isso não. João também foi aquele apóstolo que ficou mais próximo da cruz. No Evangelho de João, capítulo 19, o versículo 26 e o versículo 27, está assim escrito: ora Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava. Quem era o discípulo que ele amava? João. Estava presente. Disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, a João: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. Disse para a mãe de Jesus: vamos lá para casa, você não vai ficar sozinho não. Louvado seja Deus. Irmão, que Deus te abençoe, que nessa noite, quando você for embora, você leve Jesus para a sua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. João levou a sua mãe para casa, mas você pode levar Jesus para a sua casa.
porque Ele não está crucificado, Ele ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos, está aqui nesta noite. Mas João também foi o primeiro discípulo a compreender o milagre da ressurreição. No Evangelho segundo João mesmo que ele escreve, o capítulo 20, versículo 8 diz assim: então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Diga, e viu e creu. Diga assim: João foi o primeiro a chegar, viu e creu. Mas não é só isso. No Evangelho de João, o capítulo 21 e o versículo 7, mostra ali que João foi o único discípulo que estava no barco a reconhecer Jesus. João capítulo 21, versículo 7 diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, se vestiu com a túnica, porque estava nu, e se lançou ao mar. Mas não é só isso. João foi o mais íntimo amigo de Jesus, que recebeu a maior revelação profética de todos os tempos, que é o Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 4, o versículo 1 e o versículo 2 está escrito: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouviu falar comigo, dizendo: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E eu fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um estava sentado sobre o trono. Quem é que estava sentado sobre o trono? Quem é que estava sentado sobre o trono? Ele está aqui nesta noite, assentado sobre o trono da graça, para abençoar a minha vida e a sua vida. Isto fala de relacionamento com Deus. E a pergunta que não cala é esta: como é que está o seu relacionamento com Deus? Como vai a sua vida de comunhão com Deus? No Brasil, alguns otimistas chegam a dizer que o Brasil tem aproximadamente 50 milhões de evangélicos das mais diferentes igrejas que professam o nome de Jesus. Mas por que, tendo tanta gente, nós estamos vivendo uma época de um evangelho tão raso? Porque tantos poucos estão preocupados em estabelecer um maior conhecimento de Deus. Tantos e tão poucos que estão procurando viver e andar com Deus, que querem estabelecer este relacionamento de amigo de Jesus. Hoje o evangelho que está na moda é o evangelho da barganha, mas de poucos discípulos. De um monte de gente que é rotulado de evangélico, mas nunca foi convertido.
que querem um nome de evangélico, porque o nome de evangélico hoje em alguns lugares já virou moda, mas querem viver a vida, a mesma vida, ou pior ainda, do que quando vivia no mundo. Nós estamos na época dos fãs, mas de poucos adoradores. Gente que quer ser amiga da igreja, mas não quer ser amiga de Jesus. Porque o Senhor Jesus disse assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando fazer. Então, o Senhor Jesus pergunta para mim e para você hoje: como é que vai o seu relacionamento comigo? Você está me seguindo por qual motivo? A ênfase das Assembleias de Deus nunca foi prosperidade. A ênfase das Assembleias de Deus é a doutrina da santificação. Sede santos, porque eu sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu glorifico a Deus, porque nós cremos na prosperidade segundo o padrão divino. Pastor Júlio falou aqui hoje, isso é uma realidade, que nós experimentamos na nossa vida. Mas o mais importante é que nós não viemos aqui barganhar com Deus. Nós viemos aqui para santificar a nossa vida, colocar o nosso altar diante do Senhor, para que Ele derrame a sua glória e o seu poder, e que possamos sair daqui e mostrar ao mundo que nós somos a luz deste mundo e o sal desta terra. Quem acredita nisso, glorifique ao nome do Senhor. Aonde Jesus estava, sempre havia uma multidão, e no meio dessa multidão tinha muitos curiosos. Outros eram críticos, outros eram necessitados. Alguns, depois que receberam a cura, nunca mais voltaram. Mas tinham aqueles que seguiam a Jesus, como Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deixa eu falar algumas coisas importantes aqui, sobre como nós podemos estabelecer esse estreitamento de relação, ou de relacionamento eficaz e de comunhão com o Senhor. Primeiro, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, o capítulo de número 4 e o versículo de número 18. Provérbios, capítulo de número 4 e o versículo de número 18. Depois outro, por favor, abra para mim, pode ser aqui em cima do púlpito, no livro do profeta Oséias, capítulo 6 e o versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Mas primeiro vamos para Provérbios capítulo 4, versículo 18. Os que encontraram, leiam comigo bem forte. Mas
Mais uma vez, bem forte. Mas a vereda do justo Isto aqui fala de desenvolvimento, de crescimento, de progressividade, de aperfeiçoamento. O sábio diz que o caminho, a vereda, quer dizer caminho, dos justos é como a luz da aurora, ou seja, como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Todos os dias nós temos esse espetáculo no planeta Terra. A luz da aurora começa a brilhar, e aquilo que era noite passa a se tornar dia. Não é de uma hora para outra, não. Há um processo, tanto do pôr do sol quanto do amanhecer. Não é num abrir e piscar de olhos, não. Demora algumas horas, até que o dia fica perfeito, ou seja, quando chega meio-dia, onde o sol está mais forte. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando é que vai acontecer o dia perfeito na nossa vida? É o dia do arrebatamento da igreja. Quem tem essa esperança viva nos seus corações, glorifique o nome do Senhor. É preciso este processo na nossa vida. É por isso que a pessoa, quando aceita Jesus, tem que se assentar no banco da igreja e aprender. Não é de uma hora para outra, não. Nós já tivemos muitas decepções de pessoas que disseram que tinham aceitado Jesus, e nós pusemos ela no púlpito imediatamente. E mais tarde, como elas não têm este processo na vida, de ir brilhando após dia, horas, meses, até ser um dia perfeito. Nós achamos que o testemunho delas vai salvar muitas pessoas. O problema é que quando as coisas às vezes não dão certo para elas aqui, elas voltam para o mundo. E nós ficamos morrendo de vergonha. Mas a palavra de Deus não nos deixa confusos. Outra escritura, Oséias capítulo de número 6 e o versículo 3. Quem encontrou aqui que pode ler para mim? Vamos lá, bem alto. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Aleluia! Diga assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Assim como a alva, diga assim, assim como o amanhecer será a sua saída, a ele nos virá, e ele a nós virá. Mais uma vez, e ele a nós virá, como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Algumas coisas aqui. Primeiro, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quantos aqui já conheceram a Deus? Levante a mão. E quantos ainda prosseguem conhecer a Deus? Levante a mão. Que uma coisa é você conhecer a Deus, outra coisa é você
procurar se aprofundar nas coisas espirituais, para você conhecer o Deus que você serve, que é muito maior do que você imagina. Porque o que nunca chegou ao entendimento, nem chegou ao coração do homem, nem na sua mente, é o que Deus tem preparado para aqueles que o seguem. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós não chegamos no estágio de santidade ainda não, nós estamos no estado de santificação, e santificação é esse processo de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Como a alva, como o amanhecer, será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia. Diga, chuva serôdia, mais uma vez, chuva serôdia, que rega a terra. O que quer dizer essa expressão chuva serôdia? Para a gente entender isto, a gente tem que estudar um pouco sobre a chuva. Quando nós falamos sobre chuva, nós falamos de três coisas. Primeiro, a chuva normal, que, como o nome já diz, acontecem nas épocas normais. Nós sabemos qual é a época de chuva no Brasil. Todos os países sabem onde é que é a época de chuva, aqueles que não são deserto. Mas também tem a chuva temporal. A chuva temporal é vamos dizer assim, é um agrado de Deus para a terra. Elas acontecem antes das chuvas normais. Para o lavrador ela é importantíssima. Mas depois tem a chuva serôdia. A chuva serôdia acontece depois das normais. Então, a chuva temporã acontece como? A chuva temporã acontece como? Vocês não estão prestando atenção, né? Vou falar de novo. A chuva temporã acontece antes da chuva normal. A chuva temporã acontece como? E a chuva normal? Acontece no tempo normal. E a chuva serôdia? Então a temporã e a serôdia é um mimo de Deus, é um presente de Deus, é uma concessão de Deus, é uma graça de Deus. A chuva normal na nossa vida simboliza o momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador, e o Espírito Santo veio e chegou e passou a morar dentro do nosso coração como um selo, como uma marca de que você agora pertence a Jesus. Para quantos aqui a chuva normal já aconteceu? Levante a sua mão. E a chuva serôdia? A chuva serôdia representa o derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então agora fica fácil da gente entender o versículo 3 do capítulo meia dúzia de Provérbios. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Sabe o que Deus está prometendo para mim e para você aqui nessa noite? Ele está prometendo que vai chover na nossa horta no tempo certo, e Ele vai mandar chuva na nossa vida como um prêmio de Deus para a nossa vida.
como uma chuva serôdia. Quem deseja essa chuva serôdia, levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor. Oh Deus, deixa essa chuva cair na sua terra. Jeremias, o capítulo de número 9, versículo 24, está escrito: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Diga assim: eu sou o Senhor, que faço beneficência, justiça e juízo nessa terra, porque destas coisas, diga bem alto, destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Diga assim comigo: a primeira condição é o desenvolvimento. A segunda condição nós vemos aqui. Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 63, 63, e o versículo de número 8. Salmos 63, 63, e o versículo 8. Os que encontraram, leiam comigo bem forte, vamos lá. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Aleluia. A minha alma te segue de perto, e a tua mão é a mão que me sustenta. Ou a tua destra, destra quer dizer mão. A tua mão me sustenta. Nesta noite, como é que está a tua alma? Está longe ou perto do Senhor? E quando você sair daqui, como estará a sua alma? O salmista disse: a minha alma te segue de perto. Quer dizer, aonde tu fores, eu estou junto. Aleluia. O que eu quero é fazer a tua vontade. Aleluia. Aleluia. Isso fala de estar próximo. Fala de proximidade. Qual é a única coisa que nos distancia de Deus e nos separa de Deus? Tribulação? Guerra? O que é que nos separa de Deus? Diga bem alto, a Bíblia diz: todos morreram e destituídos estão da glória de Deus. No profeta Isaías, o capítulo 59, o versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Mas o livro de Provérbios, o capítulo 15, o versículo 11, está escrito: o Senhor está longe dos ímpios, mas escuta a oração dos justos. Quando Davi pecou, a primeira coisa que ele se sentiu foi distante de Deus. Ele orou e disse: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Pedro, quando negou a Jesus, a primeira coisa que ele fez foi passar a seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe é seguir sem compromisso. Terceira condição, Salmo de número 92,
e o versículo de número 12. Salmo de número 92 e o versículo de número 12. Pastor, isso aqui é pregação ou estudo bíblico? Bota o nome que você quiser. Salmo de número 92 e o versículo 12. Leiamos todos juntos. 1, 2, 3. O justo florescerá como a palmeira, crescerá. Aleluia. O justo floresce como a palmeira, cresce como o cedro do Líbano. São duas árvores que têm, especialmente o cedro, uma característica peculiar. Qual é? O tanto que ela sobe para cima, se é que subir para baixo existe. O tanto que ela tem de altura, ela tem de profundidade. Se ela tem X metros de altura, ela tem X metros de profundidade. É por isso que quando os ventos do deserto batem violentamente contra o cedro chega a envergar. O vento faz ele cantar. Ele bate no chão lá, mas a hora que passa o vento, ele volta para o lugar. Você já entendeu, né? Então glorifique ao nome de Jesus. O justo floresce como a palmeira e como o cedro do Líbano ele cresce. Isto fala de profundidade, isto fala de alicerce, isso fala de extensão, isto fala de vida enraizada, de vida entranhada. Louvado seja Deus! Vamos lá para o Novo Testamento. O livro de Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, o capítulo de número 2. Colossenses, capítulo número 2. Vamos lá, Filipenses, Efésios, Filipenses, aí vem o irmão Colossenses. Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, e aí chega o irmão Colossenses. Capítulo de número 2. Versículo 6 e versículo 7. Olha que escritura maravilhosa. Colossenses capítulo 2, versículo 6 e o 7. Os que encontraram, leiam comigo bem alto, vamos lá. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim crescendo em ações de graças. Diga assim comigo: andai nele, arraigados, edificados e confirmados, crescendo. Que coisa extraordinária que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui. Assim como nós recebemos o Senhor Jesus. Quem já recebeu o Senhor Jesus aqui? Levante a mão. Agora nós temos um próximo desafio. Qual é? Andar nele. Andar nele. Andar nele é de andar de acordo com a vontade dele. Procurar aonde ele está e seguir o mesmo caminho dele. Andar nele. Segundo, arraigados. Eu gosto dessa expressão. Eu gosto dessa expressão, arraigado. O que quer dizer arraigado, hein, irmãos? É isto. Olha, aqui atrás
Nós tínhamos aqui um toco de árvore. Irmão, esses camaradas estão aí umas 4 semanas batendo pau, e já botaram fogo e rebentaram de novo. Aí depois eles, vai bem profundo, já bateu lá no fundo. Aí você, pastor, agora pode colocar em cima. Eu falei, isso vai explodir de novo para cima. Arraigado. As raízes, arraigado quer dizer ter as raízes profundas. Irmão, e você, a raiz cresce de um dia para o outro, irmão? É assim? A gente planta hoje e amanhã já está. Não. Leva tempo. Crente, irmão, tem que ser crente radical. O que é isso, pastor? Radical. Plantado com raiz e tudo. Radical quer dizer, radicalizado quer dizer arraigado, plantado com raiz e tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Crente tem que ter raiz, irmão. Tem que ter raiz para suportar quando o vento da aflição e da tribulação bater, ele não cair junto com o mundo. Porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Raiz. Isso aqui é a raiz, meu irmão. Não é assim não. Já chega e já quer fazer o que você pensa que dá suco. Não, senhor. Tem gente que tem mais tempo aqui que você, ué. Não, não é assim não. E tempo na casa de Deus é posto. É sim, senhor. Tempo na casa de Deus é posto. Você vai dizer com uma pessoa que está 10, 20, 30, 40, 50 anos aqui servindo a Jesus, é a mesma coisa que você? Não é não, irmão. Não é não. Não é não. Ele está 50 anos servindo a Deus aqui fiel, 30, 40, 10 anos, e você que chegou ontem já acha que... Não, senhor, pega a fila. Diga para alguém que está do seu lado aí, está entendendo, irmão? Diga para alguém, pega a fila, irmão. O Romário, uma certa vez, eu não sei se ele estava jogando no Vasco, ou se ele estava jogando no Flamengo, um desse time aí. Aí um camarada chegou e já queria ter a mesma fama que ele. Falou, rapaz, está pensando o quê? Chegou ontem aqui, já quer sentar na janela? Não, senhor. Não, senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ter raiz. Procura alguém que tem raiz na igreja, anda perto dessa pessoa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, dê glória a Deus. Não anda na cabeça desses aventureiros não. Procura os fiéis da igreja e acompanhe o passo deles, porque eles estão plantados e arraigados na casa do Senhor. Aleluia! E vai crescendo em ações de graças. Diga assim então: andai, estais arraigados, estais edificados, crescendo, diga crescendo, em ações de graças. Diga assim: crescendo em ações de graças. Crente que anda no Senhor, é arraigado no Senhor, é plantado no Senhor, ele não vive murmurando nem reclamando da vida não. Quando ele está em luta, alguém olha para ele: e aí, irmão, como é que está? Vai tudo bem, graças a Deus, vai tudo bem. Irmão, mas e esse câncer que você está carregando? Isso aqui não é nada, isso aqui não é nada. Tudo vai bem na presença de Deus. Irmão, e o desemprego? Não, Deus vai abrir a porta. Eu já estou agradecendo pela minha vitória. Quem pode agradecer a Deus pela tua vitória, pelo teu livramento? Alabaxara calabarabaxandaraia. Por último, a hora já passou, tem que parar.
Salmo 25 e o versículo de número 14. Salmo 25 e o versículo de número 14. Salmo de número 25 e o versículo de número 14. Vamos ler todos juntos, vamos lá. O segredo do Senhor é para que os temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Mais uma vez, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Aleluia. Em outra versão diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto, ou seja, o seu pacto, os seus desígnios, os seus projetos. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Segredo aqui fala de intimidade, fala de amizade, de familiaridade, de convivência, de pessoalidade, de particularidade. O segredo, a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Outra escritura, Provérbios, logo depois, capítulo 3 e o versículo de número 32. Provérbios, capítulo de número 3 e o versículo 32. Olha que coisa linda. Provérbios 3 e 32. Os que encontraram, leiam comigo. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu. Aleluia. Você sabia que Deus quer ter um segredo com você? E sabe por quê que Ele quer ter um segredo com você? Porque você é amigo dele. Você não conta segredo para quem não seja amigo, e amigo de verdade. Aleluia. Quem tem algum segredo aí na sua vida? Levanta. Eu tenho. Quem tem segredo aí? Levanta a mão mesmo. Irmão, não conta não. Não conta não. Sansão perdeu a bênção porque contou o segredo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o segredo do Senhor está com os sinceros, está com aqueles que o temem. Eu gosto daquela expressão em Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, diz: e Enoque andou com Deus, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Não era Deus que andava com Enoque, não, Enoque andava com Deus. O Senhor, para onde é que tu vai hoje? Eu estou com o Senhor. Louvado seja Deus. Ele ficava o tempo todo procurando aonde Deus estava. A Bíblia diz: e Enoque andou com Deus. Esse é o grande desafio que nós temos nesse planeta Terra, é andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus. Deus o tomou para si. A Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Lembra quando os anjos do Senhor iam para destruir Sodoma e Gomorra? E em dado momento, o Senhor diz para ele: como é que eu vou ocultar as minhas coisas para Abraão? Não tem como. Passa lá na casa do Abraão e avisa ele. Por quê? Porque ele é meu amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá: ocultaria eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Moisés foi outro exemplo
de amizade, de intimidade com Deus. Moisés um dia disse: Senhor, me mostra a tua glória. E o Senhor disse: nenhum homem consegue ver a minha glória e permanecer vivo. Mas vamos fazer o seguinte: você vai ficar perto da fenda de uma rocha, eu vou passar. Quando eu passar, você não vai enxergar. Eu vou passar, e quando eu passar, você me verá pelas costas. E assim aconteceu. Quando o Senhor passou, no auge da sua glória, Moisés viu o Senhor pelas costas. E a Bíblia diz que depois que Moisés sai daquela visão, o seu rosto brilhava como o sol, ninguém conseguia olhar para Moisés. Oh, eu quero dizer a você, a glória do Senhor está neste lugar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jesus disse: Pai celestial, eu te agradeço, eu te glorifico, porque tu não revelaste as coisas do reino aos sábios e aos entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesta noite, leva Jesus para a sua vida, leva Jesus para a sua casa, convida Ele para fazer parte da história da sua existência, e você vai experimentar o poder transformador que há no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar para Jesus a melhor salva de palmas que a gente puder dar. Aleluia.